Olá, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Esse é o canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Esse é o terceiro vídeo da série Templos. O primeiro vídeo da série é Deus manda fazer um tabernáculo, né? Deixa eu ver aqui, Deus manda fazer um tabernáculo. Deus ali mandou Moisés fazer um tabernáculo até que Deus entrou nesse tabernáculo, fez morada nele, os hebreus pecaram e Deus saiu do tabernáculo. O segundo vídeo é Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse é o terceiro vídeo. O terceiro vídeo é como era o templo da igreja primitiva. Se Deus mandou fazer um templo no primeiro vídeo, no segundo vídeo, Deus abandonou o templo, saiu do templo, não tem mais templo. No terceiro vídeo, nós somos o templo de Deus. Mas como é que é o templo hoje, onde a gente se reúne como igreja? É isso que eu vou mostrar para você. Seja muito bem-vindo, já se inscreva no canal, deixe seu like, assiste o primeiro vídeo da série, o segundo vídeo da série, o terceiro vídeo da série. Assiste os vídeos do canal, eu tenho certeza que vai te abençoar, vai abrir os seus olhos. Aqui a gente prega como a igreja primitiva pregava. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 47 em diante, e diz assim: E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Homens de dura cerviz, e incircunciosos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenança dos anjos e não aguardastes, e ouvindo ele isso, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expondo-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas repuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que, invocando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Que é Estevão, estou contando a história de Estevão. Quando ele olhou o céu aberto, Estevão viu Jesus à destra dele, e logo ele foi apedrejado, porque Estevão pregou contra o templo. Estevão falou: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas antes de Estevão ser apedrejado por falar mal do templo, o próprio Jesus, ele profetizou assim: E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Os apóstolos estavam falando do templo de Salomão, o grandioso, magnífico templo que Deus Herodes construiu.
E assentando-se e respondendo, Jesus disse-lhe: vê estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todos estiverem para se cumprir. Jesus ali lhe profetizou contra o templo, aquele grandioso templo de Salomão, cujo Deus até então habitava nele. Mas, se o templo é a casa de Deus, e o próprio Jesus falou isso quando ele expulsou os mercenários do templo: vocês estão fazendo comércio na casa de meu pai. Só por como é a casa de Deus se o próprio Jesus profetizou a queda do templo, sendo que essa profecia se cumpriu. Essa profecia se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, com o imperador romano, eu não lembro agora, não sei se é Tito, não sei qual foi o imperador romano, mas que mandou destruir o imperador Nero. Incendiou a cidade toda. Nero destruiu o templo que Jesus tinha profetizado 40 anos antes, né? Que foi destruído no ano 70. Agora abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Jesus profetizou contra o templo, né? Estevão falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós sabemos que Deus habita em algum lugar. Aqui em Coríntios, a Bíblia fala que Deus habita dentro da gente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, aquele templo que foi destruído e os templos de hoje, quem habita nele? Será que é Deus? Será que é Satanás? Como é que eram os templos da igreja primitiva? Onde a igreja primitiva se reunia? Vamos continuar a nossa leitura aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, que diz assim, 16, 19, diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam vós, efetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A igreja de Coríntios ficava nas casas. Não para por aí não, vamos para 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, que diz assim: o que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ídolos é imagem de escultura, tá, pessoal? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Nós somos o templo de Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Prestou atenção? Deus, ele saiu do templo, saiu do tabernáculo. A verdade é que ele nunca esteve em templos. Ele habitou em um tabernáculo feito por Moisés, e depois ele saiu. Ele saiu para habitar na gente. Ele não habita no templo hoje, ele habita dentro da gente. Nós somos o templo do Deus vivente. Ele habita e anda entre nós. Vamos para Colossenses capítulo 4, versículo 15. Colossenses 4, 15, que diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Ou seja, a igreja de Coríntios ficava nas casas, não era templos. A igreja de Laodiceia, aquelas igrejas, as 7 igrejas de Apocalipse, sabe, ficava na casa. Olha só aqui, ó: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Vamos para Filemão, capítulo 1, versículo 2.
Filemon 1, 2. Olha o que está escrito aqui, ó. Filemon 1, 2 diz assim: e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. A igreja primitiva não tinha templos, ficava nas casas. Então hoje, quando alguém fala assim, ai, você não habita, você não vai para a igreja, não? Igreja é templos. Você não vai para um templo religioso, não, assembleia, maranata, que seja. Você fala assim, não vou não, cara. Aí fala assim, então você é um desigrejado. Mas aí você, através desse estudo, você vai perceber que o Deus que eles servem naqueles templos não é Yahweh, não é Yahshua, não é Jesus, não é o Deus Altíssimo. É Satanás. Porque a Bíblia fala que Deus não habita em templos, Deus habita na gente. Só que o local de reunião dos salvos da igreja primitiva estava nas casas. Olha o tanto de versículo que eu já falei aqui. Vamos agora para Atos, capítulo 2, versículo 2. Atos 2, capítulo 2. Aqui, lembra aquela reunião onde desceu o Espírito Santo naquelas pessoas e elas começaram a falar em línguas? Pentecostes. Aqui, ó, Atos 2, 2 diz assim: e de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Não está falando que estava no templo de Jerusalém, não estava no templo, não. Ele estava em casa, na casa reunido. E veio o Espírito Santo e encheu ele. A gente tem a péssima maneira de falar, ele estava na igreja reunido. E mentira. Deus não habita em templos. O templo que você vai não tem Deus nele. Deus está dentro de você. Aquele templo não é a casa de Deus, é a casa do diabo. É a tenda de Moloque, como eu te mostrei nos vídeos anteriores a essa sequência, tá? Vamos para Atos, capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42 diz assim: e todos os dias no templo... então agora tem templo? Então tem coisa de calma, hein? Todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Aqui tem um mistério que eu vou revelar para vocês. Só existe um templo. Só existiu um templo. Toda a Bíblia só existiu um templo. Portanto, aqui, ó, e todos os dias, no templo, não nos templos, e nas casas, tá vendo? Que o templo aqui tá no singular. Só existia um, o templo de Salomão. E nas casas, aí já tá no plural. Nas casas. Não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Prestou atenção? A igreja primitiva não se reunia em templos feitos por mãos humanas, não em templos com placa, Assembleia, Maranata, Batista, Assembleia de Deus, tantos outros, Mundial, Universal, das Graças. Deus não habita nesses templos. Satanás habita lá. Porque a Bíblia fala isso. A igreja primitiva se reunia nas casas. Acabou não. Vamos para Atos, capítulo 8, versículo 3. É Bíblia. Aqui nós prega como os apóstolos pregavam. O nome do canal é Pregando como os apóstolos pregavam. Atos, capítulo 8, versículo 3 diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os cercava na prisão. Primeiro que aqui você percebe que a igreja, quando a Bíblia fala de igreja, não está falando de templo religioso. Está falando de templo humano. A igreja somos nós. Quando a Bíblia fala igreja, está falando de ser humano. Ó igreja da Ásia, ó igreja não sei o que lá. É nós, aqui.
E Saulo assolava a igreja entrando pelas casas. A igreja somos nós. Arrastando homens e mulheres e cercavam na prisão. Tá bom, tu acabou não, tem mais. Atos 12, 12. Atos 12, 12 diz assim: E, considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, aonde muitos estavam reunidos e oravam. Tá vendo? E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. Esse Marcos aqui é o que escreveu o Evangelho de Marcos, tá, pessoal? Acabou não, vamos para Atos 17, 24. Atos 17, 24 diz assim. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanos. Não, vou ler de você, não está prestando atenção, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. É Bíblia. Deus não habita. A Bíblia, você acredita em quem? Na Bíblia ou no seu falso pastor? Seu falso pastor falou que ali é onde ele se reúne a casa de Deus? Mentira. Ali é um templo religioso, ali é uma empresa que tem CNPJ, que arrecada milhares de reais, às vezes tem algumas que arrecadam até milhões de reais, enriquecendo seu próprio pastor. Mas Deus não está ali. Está aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. A não ser se o templo que vós está foi feito por anjos, não é verdade? Ou pelo próprio Deus? Será que foi feito pelo próprio Deus? Ou teve um pedreiro que foi lá e fez? Foi homens ou não? Quando a Bíblia fala isso, a Bíblia só está dizendo uma coisa, meu querido. Eu habito dentro de você que está me assistindo. Não dentro do templo que você vai. Porque o templo que você vai, quem está lá é Satanás. Não parou por aí. Atos 21, capítulo 8. Atos 21, 8. Diz assim: E no dia seguinte partiu dali Paulo. E nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Mais uma igreja que é casa. Casar, certo? Romanos capítulo 16, versículo 5. Romanos 16, 5 diz assim: Saudai também a igreja que está em sua casa. Olha isso. Saudai a igreja que está em sua casa. Não está falando aqui saudai a igreja de fulano de tal, do pastor fulano de tal, que está na rua. Não. Saudai a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Olha que maravilha, pessoal. Você viu tanto de versículo onde eu mostro para você que a igreja primitiva se reunia nas casas. Só que hoje a igreja, ela se reúne em templos feitos por mãos humanas, cujo Deus não habita lá. Como eu já falei, todo templo, toda casa tem que ter um espírito. A gente não é a casa? Nós não somos o templo do Espírito Santo? Ou seja, o Espírito Santo tem que estar dentro da gente. Se porventura o Espírito Santo não está dentro de você, Satanás está. É disso que Jesus, quando expulsou aquele demônio, falou assim: esse demônio vai sair, mas depois ele vai voltar com mais 7. Porque ele voltando, se o Espírito não estiver dentro da pessoa,
o Satanás vai perceber que a casa está limpa, vai ter mais espaço, ele vai trazer mais 7 com ele. Só que o templo feito por mãos humanas tem também um habitante lá dentro. Lembra que quando Deus saiu do tabernáculo, né? Durante 40 anos, eles ficaram... Assim que Deus saiu do tabernáculo, Satanás entrou como um Moloque. Por 40 anos, Israel sacrificou a Moloque no templo, no tabernáculo, cujo Deus habitava. Só que Deus saiu e nunca mais entrou. Deus saiu do tabernáculo para entrar dentro de mim e dentro de você. Só que Moloque continuou dentro dos templos até nos dias de hoje. Porque Deus não habita lá. Se Deus não habita lá, qual é o Espírito que está lá? Se o Espírito Santo está dentro de mim. Hein? Fala comigo. De onde vem essa coisa de... tem que ter um templo religioso? Você lembra que eu te falei? Que a igreja primitiva, ela se reunia nas casas. Só que no ano 325, o imperador romano, os romanos matavam os cristãos. Roma crucificou Jesus, crucificou Pedro. Roma. Aí o imperador romano, sabe, ele falou assim: o quê? Essa igreja primitiva, quanto mais eu arraso com elas, mais elas crescem. Já viu aquele ditado? Quando você não pode com o seu inimigo, você junta-se a ele. É isso que aconteceu. A igreja romana, Constantino, 325, até então não era a igreja romana, era o Império Romano. Viu que a igreja, quanto mais ele batia, mais crescia, e falou assim: o quê? Vou me juntar. Tum. Aí fundiu o Estado. Lembra que o Estado matou Jesus, matou Pedro, matou Paulo. Paulo morreu em Roma. Igreja romana matou Jesus Cristo crucificado. No 1500, a Santa Inquisição perseguiu a igreja, os cristãos, matava. Aí Constantino falou assim: o quê? Fundiu. Nasceu assim então a Igreja Apostólica Católica Romana. Aí, como Constantino era um imperador pagão, adorava os deuses, sabe? Júpiter, Juno, esses deuses pagão. Aí ele começou: traz sacerdote, traz doutrina, traz trindade, sabe? Tudo que ele adorava, que os deuses pagãos, ele botou na igreja. Ele fundiu. A igreja primitiva perdeu sua essência, porque o império cresceu demais. A igreja católica tomou conta de tudo, né? Aí começou os concílios, 380, 360 veio a dogma de trindade, 380 foi constituída, concílio de Nicéia, concílio de Trento, sabe? Aí veio aquela doutrina dos nicolaítas, aquela doutrina de Apocalipse que Deus abomina. Se você não sabe, a doutrina dos nicolaítas, essa doutrina de ter hierarquia, sabe? Apóstolo, aí vem bispo, aí vem pastor, aí vem evangelista, aí vem diácono, aí vem, sabe? Essa doutrina um mandando no outro. Isso é a doutrina dos nicolaítas, que Deus abomina de Apocalipse. Tudo que tem nos templos hoje. Aí Lutero, né? Vendo aquela patifaria toda, fala: opa, esse trem tá errado, eu vou sair daqui. Só que quando o padre Lutero fundou a igreja evangélica, que você faz parte, ele trouxe esses dogmas todos. Trouxe todos. Inclusive de templo, se reuniu em templo, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, doutrina da Trindade, tudo que não existe. E todos esses vídeos que eu tô te falando já tá aí no canal, aí aparecendo em card. Vai aí no canal, se inscreve para você ter um conhecimento bíblico de verdade. É Deus falando com você. Esses pastores de hoje são fraudulentos, não são pastores de verdade. É isso, pessoal. Por hoje é só. Esse é o terceiro vídeo dessa série Templos, né? Como eu já te falei, o primeiro vídeo é Templos. Como é que é? Deixa eu ver aqui. O primeiro vídeo é Deus mandou fazer templos. O segundo vídeo é Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o terceiro vídeo é esse: como era o templo da igreja primitiva. Você já sabe como era o templo. Você aprendeu. Porque eu prego 100% Bíblia. Se eu falar algo fora da Bíblia, o Espírito de Deus que está em mim, ele vai me corrigir, ele vai me
doutrinar. Eu não posso falar aquilo que está fora da Bíblia, porque o conhecimento da igreja primitiva foi passando até chegar a mim, para mim passar para vocês. Então tudo que eu falo no meu canal, tudo 100% é Bíblia. Se você que está me vendo perceber que eu falei algo que não é bíblico, manda para mim, isso aqui não é Bíblia não. Eu te desafio. Outra coisa também, se você tiver alguma dúvida a respeito da Bíblia, qualquer coisa de Gênesis e Apocalipse, manda para mim aqui que eu vou te responder dentro da Bíblia com o maior prazer. Talvez lógico, tem coisas que a gente não vai saber, que a Bíblia não permite a gente saber. A marca de Caim, por exemplo, tá? Ninguém sabe. Mas, por exemplo, quando Caim, né, matou seu irmão, Deus marcou ele para ninguém matar ele. Ele saiu, foi para morar em outra cidade de Nod, né? E lá ele encontrou sua esposa, casou e fundou uma cidade, na verdade. Mas a pergunta que não quer calar é: se só existia Caim, Adão, Caim e o irmão dele que ele matou, né, Abel, quem estava lá? Que cidade é essa? De onde são esses povos? Isso tem resposta também. Eu sei essa resposta, tá bom? E talvez você não possa gostar dela, mas ela existe. Você tá entendendo? Por exemplo, Gênesis 3,15. Ali fala de 2 sementes que estavam na barriga da Eva, 2 filhos, são 2 filhos gêmeos, Caim e Abel eram gêmeos, de pais diferentes, tá? Quando a Bíblia fala que Cão viu a nudez do seu pai e Noé amaldiçoou o neto dele, ali não, ali é um eufemismo, tá? Ali era a relação. Próximo vídeo para vocês. Inscreve, deixa seu like e é isso. Aqui nós pregamos como os apóstolos pregavam. Até o próximo.